Fala galera, estamos aqui mais uma vez com o EliteCast, o podcast da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Estamos aqui no Campeonato Paulista, lutas boas o dia todo, ontem no sábado, hoje no domingo, tatame cheio, todas as áreas funcionando ao mesmo tempo. Ontem a gente narrou para todo mundo através do canal do Flow Grappling, né? E hoje eu tenho o prazer de estar aqui no EliteCast com Fernando Brancati. Muito obrigado pela sua presença aqui, é um prazer te ter no nosso podcast. Marcelo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Ontem estava aqui também com alguns atletas, né? Vários atletas, né? E com o meu principal atleta, que é meu filho. Aí sim. Esse é o que mais movimenta, que faz todo esse movimento e é um dos responsáveis por eu ter voltado para o esporte. Que coisa boa! O trabalho de desenvolvimento humano na área esportiva, né? Que legal, prazer ter você aqui. Agora, é uma honra. Fernando Brancati, italiano ou não? Italianão, fala com as mãos, fala alto, aquela coisa toda. Fica sem voz. Fica sem voz, tudo isso. Muito macarrão, almôndega no domingão, massa, tudo. Massa, ter, né? É isso, bom demais. Muito bom. Uma das minhas cozinhas favoritas no mundo todo, a cozinha italiana é quase imbatível, né? Incomparável. É reconfortante, eu demais. diria. Afetiva e reconfortante. Demais. Família grande? Família grande. Família grande. Você falou do seu filho. Ontem você estava aqui com ele. Mas antes da gente falar exatamente o que você faz, o que você fez, eu quero chegar lá porque é muito interessante. Você é psicólogo, é mental coach, é preparador, é coach, é preparador mental. Lá. Qual é a nomenclatura que você usa para o trabalho que você desenvolve? A nomenclatura que eu uso é treinador mental. Treinador mental, isso, legal. Porque eu sou formado em educação física, a minha graduação principal é educação física. Trabalhei anos com o esporte, na área da performance, da fisiologia, da gestão, avaliação física. Trabalhei num grande clube em São Paulo, com futsal. Trabalhei com alguns atletas de corrida, de ultramaratona. Levava os caras para correr provas de 220 quilômetros. Eu fui ultramaratonista, corri 75, 220 quilômetros. Que 24 horas. Então, tive aí essa vivência. E desde então, sempre trabalhando indiretamente nessa parte mental, né? Sim. Fazer o cara sair do zero para correr 48 horas sem parar, não, 220 só aí, quilômetros, ídolo. Eu já te admirava antes de saber disso. Agora, ídolo. E em especial, eu estive com um parceiro, virou família. Foram 15 anos fazendo a mesma corrida. É uma corrida que acontece no interior de São Paulo, chama BR-135. São 217 quilômetros na Serra da Mantiqueira. Que doideira. São 3 etapas no mundo. No Brasil, altimetria e temperatura variada. Na Califórnia, que é a Badwater, que é no deserto da Califórnia, 220 quilômetros no deserto. E em Mississippi, no gelo, 220 quilômetros no gelo. Esse é se a gente trouxer para o ambiente do jiu-jitsu, é o grande slam da ultramaratona. Sim, e se você não estiver preparado mentalmente para ela, não adianta dar condicionamento físico, não adianta. Chega uma hora que a cabeça não funciona mais. Sim, e tem aí, que ser aqui, né? Isso. E aí o atleta, ele esquece, principalmente na primeira madrugada, que vira a noite, o cérebro não entende. Ele fala, cara, você está em privação de sono, você continua em atividade, a alimentação ela não é igual, quer dizer, muda toda a fisiologia humana, e aí o que faz o cara chegar no final é a cabeça mesmo. É a cabeça, você se sabota o tempo todo. Não é musculatura, não é cardio, não é a cabeça. A cabeça, Marcelo, a cabeça sempre ela para antes. E aí, bom, esse é sensacional, eu tenho certeza que essa ideia começou com essas atividades todas, com esses desafios. Mas como você decidiu que era isso que você queria fazer, que você deveria fazer, treinar os atletas, as pessoas mentalmente? Houve um processo racional, pensado, programado, planejado, ou foi acontecendo naturalmente? Então, eu sempre trabalhei em academia e com esses atletas. Trabalhou com esporte. Né? E na minha cabeça, na minha formação, a parte física,
eu sempre dividi o ser humano, na minha concepção de crença, é corpo, mente. Eu dividi em dois. E eu tive um revés profissional e eu engordei 22 quilos. Meu triglicérides chegou a 1.079. Cara, eu era uma bomba relógio, uma bomba relógio ambulante. Mas eu não conseguia me transformar. Eu transformava os outros e eu estava indo para uma direção, cara, sem direção. Uma direção sem rumo, sem foco. Comecei a fazer um processo de autodesenvolvimento através de PNL, coaching, e aí eu entendi que o ser humano, ele não é dividido, ele não pode ser fatiado, ele é integral e sistêmico. E aí eu fui atrás desse conhecimento de desenvolvimento humano, fiz aí formações de coach, PNL, formações de mentorias, né, no desenvolvimento humano. Fui convidado para trabalhar com esporte, com performance, coaching de performance. Cara, gostei porque era a minha essência. Eu entendia que eu já fazia isso antes, né? E aí, não satisfeito, fiz isso com emagrecimento muito tempo, trabalhei com emagrecimento por muito tempo, ajudando as pessoas nesse processo. E aí eu fui buscar algumas especializações, porque eu acredito ainda que o treinamento nunca acaba. E aí eu fui fazer especialização em psicologia do esporte, em neurociência, e hoje eu entendo que eu preciso cada vez mais desse conhecimento, principalmente de como funciona a cabeça, né? Sensacional, história sensacional. E aí, claro, você começou a sua história com o jiu-jitsu na academia também. Como é que os dois, na sua academia, você treinava, formado em educação física e tal, e aí como é que os dois surgiram? Vou treinar atletas, já estou treinando atletas, trabalho com essa questão mental e tudo, porque hoje você tem vários mentorados no jiu-jitsu, incluindo o seu filho, mas você tem vários. Ontem você estava aqui com quantos atletas? 23 atletas. É muita gente, né? No jiu-jitsu, em um campeonato. Você tem atletas de outras modalidades? Tem. Então não é exclusivo para o Gil. Você que tem outra modalidade, que pratica outra modalidade, compete em outra modalidade, não é exclusivo para o Gil, você pode procurar o Fernando, que ele vai trabalhar com você, que ele tem algo a oferecer também. É importante falar isso, mas acabou que o teu nicho ficou bem pro jiu-jitsu mesmo, hoje, focado aqui. Hoje, 80% hoje da minha carteira é atletas do jiu-jitsu, por eu estar inserido em virtude dos campeonatos, do meu filho mesmo, né? Sim. Então, ele foi para um clube, para uma academia, começou a treinar, e aí, pessoal, pô, você faz esse trabalho e tal, pô, você vem fazer uma palestra? Vou. Claro. Falei, pô, vou voltar pro esporte, né? Coisa e aí boa. ele começou a competir, eu comecei a viver novamente esse ambiente. Falei, cara, pô, o esporte é onde está correndo sangue na veia. E mais do que isso, Marcelo, sabe qual que é, cara? O atleta sabe onde ele quer chegar. Sim. O atleta recreativo, amador ou profissional, ele tem um objetivo claro. Então, assim, ele abre mão. A gente volta. Que cagada! Bom, galera, a gente está aqui de volta. Jiu-jiteiro tem que se adaptar, né? Jiu-jiteiro tem que se adaptar, muitas coisas acontecem. E dessa vez, olha, quando a gente pensa que já viu de tudo, me acontece uma dessas. A gente está de volta
Bom, já me troquei, tô pronto de novo, a gente vai continuar a conversa, mas comenta aí, foi sorte, foi azar, vai ser o corte mais viral do mundo? Deixa aí a tua opinião, o que você achou dessa situação. Bom, sensacional. Cara, por sorte ou azar também, eu tô com você aqui que pode me dar uma conversa aqui para eu ter resiliência, que é uma força psicológica, né? Resiliência é uma das grandes forças psicológicas, né? Cara, nem sempre a gente ganha, né? Mas... Nem sempre a gente ganha, não dá para ganhar todas. A gente estava falando sobre como você chegou no jiu-jitsu com o teu trabalho de preparador, de treinador mental. Vamos voltar para essa resposta? Fala aí pra gente. Vamos lá, ver se a gente consegue. Na verdade, o jiu-jitsu, ele acabou sendo inserido muito por causa do meu filho, né? Tá no ambiente competitivo. Embora eu tenha começado e parado a praticar jiu-jitsu há anos, sim, né? Gosto da modalidade, eu acho muito completa, uma modalidade demais. Que mexe com, enfim, não só com o físico, mas com o mental, com estratégia. Verdade. Mas em especial profissionalmente foi por causa do meu filho, por estar na competição. E aí as academias, você vem fazer uma palestra, você vem falar com os meus atletas, eu já atendi alguns atletas, eu atendo atleta, Marcelo, de todas as modalidades. Legal. Da base, do esporte recreativo ao profissional, já atendi atleta olímpico, atleta de Premier League, atleta de Série A de Campeonato Brasileiro no futebol. Já trabalhei com um time de futebol americano. Que legal! Né? Então, assim, hoje eu tenho na carteira atletas, já atendi atletas em mais de 22 países, né, espalhados pelo mundo. Eu tenho atleta nos Estados Unidos, hoje está sendo gravado, eu tenho atleta competindo Pan Kids de Nogi, que mora nos Estados Unidos e está competindo por lá. Tenho atleta na ginástica rítmica, legal, crianças na ginástica rítmica. Então, o jiu-jitsu ele acabou sendo muito inserido por causa de estar nesse ambiente e contatando os pais, contatando as mães de outras crianças. E aí, com base nisso, eu construí alguns programas, né, para atender ou para viabilizar o meu trabalho para essas famílias. Eu falo que o atleta, principalmente o Kids, eu não atendo só o atleta, né? Eu atendo a família. Tem todo um contexto ali. Fala um pouquinho mais desses programas, como é que é o teu trabalho no dia a dia com essas pessoas, com essas famílias? Legal. Eu acredito que o atleta, ele tem duas famílias. Ele tem a família do esporte e a família no esporte. A família do esporte é essa galera que está aqui, a galera do jiu-jitsu mesmo, que você constrói, que te apoia, que te dá força, que está ali nos treinos fazendo você evoluir. E a família no esporte é o seu contexto familiar mesmo, né? São seus pais, são seus avós, são as pessoas que estão ali no dia a dia fazendo acontecer, né? Não só meu filho, mas minha filha é atleta de voleibol. Cara, é difícil, né? É difícil. Você precisa abrir mão de muitas coisas, abdicar de muitas coisas, tanto quanto o atleta, né? Então a gente vê ali os atletas indo para competições maiores, competições importantes. Você olha e fala assim, poxa, será que foi sorte? Será que... O que ele fez de diferente? Muito trabalho, muito trabalho de equipe, de família, né? E o trabalho hoje que eu faço é um trabalho de mentoria individualizado, onde eu atendo um atleta por sessão, tá? A família, dou esse suporte para os pais, principalmente porque, vamos lá, olhando para você ali que está em casa e vendo, os pais dão mais trabalho do que as crianças. Os pais dão mais trabalho do que as crianças. É muita emoção, né? Não só a emoção da conquista, do carinho, pai e filho, mas existe muita frustração embarcada, né? E quando você transfere isso para o atleta, começa a ficar perigoso, começa a ficar problemático, né? Eu tenho uma mentoria específica para o Kids, que chama Mentalidade Faixa Preta. Legal. Né? E eu tenho esse mesmo programa digital que está rodando aí. Inclusive, está com preço
imperdível. Como que a gente faz para acessar isso? É legal esse tipo de coisa. Pode me chamar diretamente pelo meu Instagram, que é Febrancati, 2TZI, e lá me chama no direct, lá eu mando todos os links. Pô, a minha equipe... Excelente. A minha equipe vai dar conta. É verdade. Muito bom. Fala um exemplo para mim, a gente vai colocar aqui também o teu arroba e tudo, mas fala um exemplo para mim de um caso concreto que você lidou e qual foi o resultado, o que você teve que fazer, um caso difícil, um caso curioso, para o pessoal que talvez não entenda exatamente, ou às vezes não acha que é necessário, não preciso, que ainda tem um pouco dessa mentalidade, né? Extremamente necessário e tem gente que não sabe o quanto precisa. Fala um pouquinho da parte prática, algum caso que você já lidou, ou curioso ou difícil, que vale a pena para a galera ouvir. Tá, vamos lá. Eu falo que todos os atletas que eu atendo têm um desafio próprio. Todos têm um desafio. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu, mas o modo operante ele é muito similar. A nossa mente ela é muito complexa, mas ela funciona muito igual. Né? Então, se você falar assim, qual é a maior dificuldade de um atleta? Gerenciar suas emoções. No caso da criança, é nomear as suas emoções. A criança ela não tem muito claro o que ela está sentindo. A emoção, Marcelo, ela não é autogerenciável, tá? Então, se a gente pegar o que aconteceu agora, você teve uma emoção. Sim. Talvez de raiva, talvez de frustração ali, de tristeza, e que te gerou um sentimento de frustração, né? De nervosismo, de agora o que vai acontecer, e aí você gerenciou o seu sentimento. Nós paramos, né? Observamos o contexto, buscamos solução, resolvemos, voltamos, e está tudo bem. Está tudo bem, tá? Daqui a pouco a gente vai lembrar disso, e a gente vai dar risada, a gente vai gerar uma emoção, alegria, uma emoção de descontração, que gera um sentimento, obviamente, mas basicamente a gente está falando de gerenciamento de emoção, tá? Gerenciamento de emoção. No caso da criança em especial, quando ela chega no campeonato, ela sempre, na maioria das vezes, ela pontua nervosismo. O que é o nervosismo? Ela não sabe descrever o que ela sente, então ela traduz em nervosismo. Na verdade, ela sente, o que ela está sentindo na beirada ali da competição do tatame é medo. 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 É uma emoção, a nossa emoção mais primária. O medo, ele ativa o mecanismo de luta e fuga. Quando a gente está numa situação de ameaça, a gente só tem duas opções. Ou a gente luta ou a gente foge. Não tem outra emoção. Só que aí o atleta ele tem medo da frustração, ele tem medo do julgamento, ele tem medo das pessoas olhando. Então, se é um atleta que já construiu crenças que o julgamento em público são fortes, quando ele chega aqui ele acredita que está todo mundo olhando. Por exemplo, um atleta que vem de uma outra região do país, que está habituado a competir em competições menores. Quando ele chega aqui numa competição dentro de um ginásio igual o que a gente está hoje, ele sente. Treme, sente aquela... Ele sente. Porque é muito grande, é muita gente envolvida, muita gente acompanhando. Barulho, câmera, mídia, a torcida, o fato dele viajar, do pai ter investido dinheiro. Tudo isso é uma pressão. Da família falar, pô, ele está indo lutar o Campeonato Paulista, o Paulista fechado. Então, querendo ou não, toda essa nomenclatura traz um significado e o significado gera uma emoção. Eu sinto, eu tenho a emoção, o significado que eu dou me gera um sentimento. E aí esse é um dos maiores desafios que eu diria para você que eu tenho. Já tive, por exemplo, atleta que estava indo muito bem, se lesionou. Atleta que está indo bem, começou a perder. Atleta que fraturou no treino, por exemplo, e aí começou a ter dificuldade em voltar para o tatame.
Então, o gerenciamento desses aspectos faz muita diferença na continuidade e na performance desse atleta, né? Eu gosto de trabalhar sempre com 4 inteligências. Por favor, fala um pouquinho mais delas para mim. Eu achei fascinante quando você mencionou para mim. Então, eu trabalho com todos os atletas. O processo de autodesenvolvimento, ele não funciona se você não reconhecer quem você é. Tá? Primeira inteligência, a inteligência técnica. Muitas vezes o atleta, ele se cobra e ele foca naquilo que falta e não naquilo que farta. Então ele olha muito para aquilo que ele não faz bem e esquece de olhar para o que ele faz bem. A inteligência estratégica, que pode ser inteligência de performance, que é o jogo, é o jiu-jitsu, é o que ele vai fazer na luta, é o passo a passo. E o nosso cérebro funciona melhor com um passo a passo. Não adianta falar assim, eu chego lá e resolvo. Não, eu vou chegar lá e vou... Não, tem um modelo, tem que ter um mapa. Funciona melhor. E a inteligência estratégica pode ser de carreira. Aonde eu quero chegar? O planejamento, suas metas, meta de conquista, de objetivo, de progresso, meta de execução, que é o dia a dia. Então eu trabalho muito com os atletas esse dia a dia. O que você levou de melhor pro treino hoje? O que você vai buscar no seu treinamento hoje? A terceira inteligência é a física. Né? E essa inteligência eu divido ela em 3 subinteligências. Condicionamento físico, né? Que é o corpo, a máquina. A máquina. É a máquina. Né? A inteligência alimentar, ou seja, a alimentação é o combustível para a máquina, e o sono. Então a gente fala bastante desses 3 pilares dentro da inteligência física. E por fim, a inteligência emocional ou mental, que aí eu também divido em 3 pilares com o atleta, até para facilitar o processo didático, que é mentalidade, cognitivo e comportamento. Muito bom. Se você parar para pensar, os grandes nomes do esporte que se envolveram em alguma polêmica, não tem relação com o esporte, tem relação com o comportamento. O comportamento. Tem relação com características de valores, características do próprio comportamento dela como ser humano. E isso coloca ela, muitas vezes, o que estava aqui, coloca ela lá embaixo. Acaba colocando a perder tudo aquilo que ela construiu. Você sabe que há alguns anos a revista Exame fez um estudo sobre isso, né? E grandes líderes e CEOs de grandes empresas são contratados pelo currículo e são demitidos pelo comportamento, por aspectos comportamentais. Já existe um padrão, então. Já Exatamente. existe um padrão. Um grande empreendedor americano, o Gary Vaynerchuk, ele fala que hoje em dia ele contrata muito mais por personalidade, temperamento e comportamento do que pelo currículo. Provavelmente pelo mesmo motivo. Ele fala que você consegue treinar a habilidade necessária com um cara que não tem aquele estudo, aquela na formação dele, você coloca ele na posição, dá o treinamento necessário. Mas você não consegue mudar dentro da companhia, mudar o caráter da pessoa ou o comportamento da pessoa. Né? Exatamente. O que é melhor você ter no seu time? Um atleta que dá muito resultado, mas te dá muito trabalho fora do tatame ou das quadras, ou um atleta que tem muito comportamento, comprometimento, disciplina, atitude, mas não tem muita técnica. O resultado vem porque a técnica você consegue ensinar muito mais facilmente. É treinável. Né? É treinável. Agora, se a gente contrata um treinador mental, aí fica o melhor dos 2 mundos, né? Para trabalhar no comportamento dele aí. Você consegue associar, por isso das 4 inteligências. Quando você mexe em uma das inteligências, você mexe na outra. Você mexe na outra. Elas se suportam ou se atrapalham? Elas se ajustam. Elas se ajustam. Eu gosto de pensar, eu não gosto de pensar em equilíbrio. Né? O importante é ter uma vida equilibrada. Quando eu escuto isso, eu tenho a impressão e lembro daqueles equilibristas de prato, sabe? Que fica tipo um monte de pratinho rodando nas varetinhas. Não pode deixar cair nenhum. Sim. Eu gosto de harmonização. Então eu harmonizo.
Em alguns momentos eu tenho que focar no treino, em outros momentos eu tenho que focar em habilidades comportamentais, em outros a minha alimentação precisa ser ajustada. Muito bom. Em alguns momentos, principalmente a criança que tem outras demandas no seu dia a dia, por exemplo, escola. Pô, eu tenho que estudar para a prova, eu tenho que, eu fiquei de exame, eu fiquei de recuperação, eu tenho que dar um pouco mais de atenção para essa área. Pô, cara, diminui um pouquinho o treino daqui, aumenta dali. Então, é óbvio que isso é uma decisão muito da família, Claro. é muito particular, né? Mas dentro de um contexto geral, você tem várias demandas e harmonizar essas demandas é muito importante. O trabalho se encontra aí. Num todo. E não tem como. Imagina um atleta lesionado, né, que não pode treinar. Como que fica? Se ele só tiver um olhar técnico. Eu tenho dois lá em casa, eles me deixam loucos. Eles me deixam louco. Quando eles não podem treinar, eu tenho um que foi de bota, aquele RoboFoot, fazer musculação, fez condicionamento físico, sem poder treinar o técnico, porque estava ficando louco e deixando a gente louco. Você sabe que precisa treinar. A comunidade do CrossFit fez isso muito bem, né? A comunidade do CrossFit faz isso muito bem. O atleta mesmo lesionado, ele tá lá no treino incentivando o seu colega. Os outros. É muito legal. Faz muito bem pra cachola, né? E isso é uma força, eu vou falar de força psicológica, mas é uma força muito grande que é o pertencimento e reconhecimento. Muito bom. Cara, quando você pertence a algo, ou quando você pertence a um ambiente, a uma equipe, pô, que você olha na arquibancada e você vê pessoas, né, gritando por você, que você faz parte, cara, muda muito a sua história. Isso faz muito bem pro ser humano. Muda muito a sua história. Faz muito bem pro ser humano. Você sabe que, a gente falando em desafio, cara, atletas que mudam de equipe, ou atletas que vão para uma equipe que tem um nome maior aí no cenário, cara, sente. Eu já trabalhei com uns 3 com essa característica. Cara, para fazer essa virada de chave, ela demora. Você tem que fazer toda uma construção de mudança de crença, de reconstrução de significado, reconstrução de um planejamento, porque está num nível, muitas vezes o atleta vem de uma equipe que, pô, ali naquela equipe ele está se destacando, ele está num cenário diferenciado, pô, nos treinos ele está passando o carro em todo mundo. Aí vai para outra equipe, cara, ele toma é só mais atropelo, toma atropelo, de perde, todo mundo, é amassado. de todo mundo. Cara, isso mexe muito com a autoestima, mexeu com a autoestima, diminui a autoconfiança, gera medo mexe na autoeficiência, na autoeficácia. Cara, e aí chega aqui, trava. Mesmo tendo toda a técnica do mundo, acaba travando por outro sentido. Trava. Cara, e se você me permitir, cara, eu queria fazer um exercício contigo e com quem está em casa nos assistindo. Só se for agora. Vamos lá? Bora. Fecha os olhos. Cara, eu gostaria que você pensasse agora, e você que está de casa, se permita fazer esse exercício. Respira, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Respira tranquilamente, pausadamente. Agora, Marcelo, eu convido você a fazer uma imaginação e se permitir nesse processo. Se imagina caminhando por uma rua tranquilamente, um dia feliz, tudo está dando certo, você está tranquilamente, dia bonito, você está sentindo o ar batendo no seu rosto, não está se preocupando com absolutamente nada, está fazendo essa caminhada tranquilamente, uma caminhada super despretensiosa e feliz. E ao virar a esquina, você dá de cara com um cachorro feroz, muito bravo, muito grande, rosnando, babando, vindo na sua direção agressivamente, muito forte, vindo na sua direção. O que você faria? Pode abrir os olhos. Respondo.
Qual foi a primeira sensação? Eu já me imaginei abaixando para ele ter menos lugar para morder e pronto para ele pular em mim, para eu me embolar com ele, porque eu estava sem alternativa. Do jeito que você colocou, eu não tinha outra alternativa. O que você sentiu? O que eu senti? Um senso de alerta, de urgência. Ok. Senso de urgência. Eu tenho que fazer algo aqui. Em algum momento te gerou uma sensação de fuga? Não. De esquiva? Não. Mas gerou paralisação? Gerou medo. A primeira coisa que eu pensei foi, eu não posso travar, eu vou ter que lutar. Eu não posso travar. Excelente. E aí eu me imaginei me acocorando com as mãos para poder não deixar ele morder meus braços. Excelente. Maravilha, maravilha. Cara, quantas pessoas tem nesse ginásio, será? Sei lá, umas 2.000, não sei dizer. Gigante o evento, né? Diria sim. Bacana, legal. Feche os olhos novamente. Marcelo, você em casa também. Fecha os olhos, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca tranquilamente, bem devagar. Isso, presta atenção só na sua respiração. Respira, vai acalmando seus pensamentos. Isso. Eu quero que você se imagine agora andando numa rua tranquilamente. Um dia maravilhoso. Tá tudo dando certo, você não precisa mudar nada, é um dia bem despretensioso, de preocupação. Você está caminhando feliz da vida, muito tranquilo. Nessa caminhada, ao virar à sua direita, você dá de cara com um cachorro muito bravo, muito feroz, babando, salivando, mostrando os dentes e indo para cima da pessoa que você mais ama nesse mundo. Pode abrir os olhos. Entrei na frente. Que barato isso. Entrei na frente. E você, depois dessa visualização, coloca aqui embaixo. O que você sentiu e o que você faria? Qual foi o sentimento dessa segunda experiência? Medo, muito mais do que na primeira. Muito mais do que na primeira. Muito mais. Mas você não tentou se esquivar. Entrei na frente. Você avançou. Sim. Percebe que a situação é a mesma, a ocasião é a mesma, o sentimento gerado foi o mesmo, mas a sua reação foi diferente. Sim. Isso é fascinante, esse assunto todo, é, né? O propósito. Como a gente gera... É o propósito. Sim. Então, por exemplo, pegar um atleta que você trabalha o propósito dele estar aqui, diminui a relação dele com medo, por exemplo. Eu acho que dessa segunda vez eu senti medo. Senti medo, claramente medo. Da primeira vez eu não experimentei isso. Não, mas o segundo cenário eu experimentei medo. Medo de algo muito ruim acontecer. E você não controlou esse medo? Não. Percebe que não é autogerenciável a emoção? Então, cara, não tem como você vir para uma competição como essa, com quase 2.000 pessoas te olhando e não sentir nada. E não sentir nada, ficar estoico ali. Você sente, você tem a emoção, mas talvez você não tenha a percepção do sentimento. Isso é gerenciamento de emoção. E é isso que você ajuda os seus Uma das mentorados. partes do trabalho, sim. Porque eu dou significado. Sim. Dou significado. Né? Eu estou te trazendo uma percepção de significado sobre uma ação e uma reação que você tem no mesmo cenário quando o propósito é diferente. Com diferente propósito. Fernando, excelente. Cara, a gente podia ficar conversando por horas aqui. Seria uma honra. Galera, entra em contato com ele, conversa essas coisas com ele. Eu mesmo vou conversar mais com ele. Eu tenho o privilégio de tê-lo aqui, bater papo com ele, a gente já conversa e tal. Mas é um assunto fascinante, você pode aprender mais, eu quero aprender mais também. E você pode ser mentorado por ele, pode trazer seu filho, digamos, eu tenho uma carteira com muitas crianças, muitos atletas kids. E realmente vale a pena, a gente tem muito que aprender, ele é um profissional qualificado, capacitado, que já está no mercado aqui, ajudando muita gente. Cara, muito obrigado pela tua presença aqui, mas eu queria te pedir mais uma coisa.
deixa o teu recado pra galera que tá assistindo a gente. A câmera é tua. Por favor, deixa o recado pra galera aí. Show de bola. Muito obrigado pela oportunidade, Marcelo, por estar aqui no podcast da Federação, dentro desse cenário incrível. Meu recado que eu queria deixar para você é o seguinte: se você quer mudar o que está visível, muda primeiro o invisível. Que é isso, não tem maneira melhor de encerrar. Galera, muito obrigado por mais um episódio do EliteCast. Manda pra geral, entre em contato com o Fernando aí e segue a gente aí, porque tem muita coisa legal chegando aí. Fernandão, obrigado demais. Prazer, já fica o convite pro próximo. Vamos pra cima. A casa é tua. Rumo ao topo. Rumo ao topo. Valeu. É isso aí, obrigado, viu? Legal.